Até quando você vai continuar tentando agradar aos outros do que primeiro a si mesmo? Oi, gente, sejam bem-vindos de volta ao canal. E hoje estamos adentrando um quadro novo aqui no canal, que eu espero que vocês gostem bastante, que eu já estava pensando há algum tempinho em trazer, que é pra gente começar a falar um pouco mais sobre autoestima, sobre amor próprio. Vocês sabem que eu já gravei alguns videozinhos em formato de vlog, que eu vi que foram muito bem recebidos por vocês e eu gosto bastante de fazer, mas me surgiu a ideia de trazer de vez em quando um pouco dessa temática em formato de vídeo, de bate-papo, trazendo um pouquinho das minhas experiências e para que a gente também possa dividir aqui nos comentários, enfim, fazer uma comunidade voltada a se ajudar, principalmente em questões que muitas vezes a gente não tem com quem dividir, ou a gente precisa desabafar, ou até mesmo precisa de um conteúdo ali que nos motive, nos dê um insight pra gente ter aquela mudança, aquela virada de chave. O meu objetivo com esse vídeo de hoje é que vocês gostem desse tema e que a gente possa trazer outros temas relacionados a amor próprio, desenvolvimento da autoestima, a confiança, enfim, outros aspectos sobre desenvolvimento pessoal que eu acho muito importantes e que eu gosto de assistir em outros canais, no Instagram, em outras redes sociais, e gostaria também de dividir aqui um pouquinho com vocês para que a gente possa formar uma comunidade, quem sabe criar um conteúdo bem bacana. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, depois deixem aqui nos comentários se gostaram do formato, se querem trazer novas ideias para eu gravar em formato de vídeo, que são sempre muito bem aceitas, e eu pretendo pelo menos trazer de vez em quando aqui essa temática pra gente ir conversando. O título do vídeo vocês já viram: pare de ser boazinha. Mas o que significa isso? Eu tô mandando vocês se tornarem pessoas más? Não, longe disso, pessoal. A gente não vai falar de maldade, a gente não vai falar de mudar a personalidade, nada disso. Mas a gente vai falar justamente sobre você parar de se preocupar primeiro em agradar outras pessoas, em agradar terceiros, enquanto você vai se colocando pra trás. Isso que é ser boazinha, bonzinho. É quando a gente coloca as necessidades das outras pessoas sempre à nossa frente, antes de pensar naquilo que a gente realmente quer, naquilo que a gente realmente gostaria, nas nossas necessidades, nos nossos gostos, naquilo que a gente gosta, não gosta, aceita ou não aceita. Isso não significa que você tem que se tornar uma pessoa egoísta e fechada para o mundo, que você não pode muitas vezes colocar necessidades de pessoas que realmente precisam de você à sua frente, não. Muitas vezes vão surgir questões familiares, dos filhos, de pessoas próximas, que vão precisar realmente da nossa ajuda e muitas vezes a gente vai ter que ponderar, colocar na balança e colocar à frente das coisas que a gente gostaria de fazer, porque são coisas realmente importantes para pessoas importantes. Mas o problema de tudo isso é quando a gente começa a colocar a todo momento, de forma frequente, as vontades, as opiniões, os desejos das outras pessoas na frente dos nossos próprios desejos, das nossas próprias opiniões. E é aí que as coisas começam a se complicar, que a gente começa também a questionar a nossa autoestima, que nós começamos a não ser valorados e valorizados pelas outras pessoas, inclusive por essas mesmas pessoas que a gente colocou as necessidades delas sempre à frente. Então é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Parar de ser bonzinho ou boazinha, gente, não é se tornar uma pessoa egoísta. Uma pessoa egoísta é aquela que 100% do tempo pensa somente nela, nas vontades dela, no que ela deseja fazer e não escuta as outras pessoas e não pondera os desejos das outras pessoas, ou seja, ela vive somente para ela. E não é isso que você precisa fazer. Uma pessoa boazinha, ela acaba excedendo a bondade dela do que realmente deve ser. Mas enquanto a gente ficar pensando em não ser egoístas com outras pessoas, por que a gente não para pra pensar se nós não estamos sendo egoístas com nós mesmos? Quando a gente diz o não sempre para as nossas vontades, para os nossos desejos, para aquilo que a gente gostaria, porque a gente sempre escuta o que o outro fala, a gente sempre faz o que o outro pede, a gente sempre acha que a urgência do outro é maior do que a nossa. E é aí que tá errado, gente, é a frequência, é a gente não posicionar e colocar os lugares e os momentos certos na hora certa, no que a gente realmente deve fazer. É a gente sempre achar que o nosso é de menos e o do outro é de mais. E não é assim, não importa se é família, não importa se é marido, se é mulher, se são filhos, você também é uma pessoa, você também veio a esse mundo com o desejo e principalmente com a capacidade e o direito de ser feliz, de conquistar,
de ter os seus desejos também aceitos e feitos. Então, por isso, você não precisa pensar somente que os desejos e as vontades das outras pessoas, inclusive as necessidades das outras pessoas, são maiores e muito mais importantes do que os seus. E aqui que eu escuto isso muitas vezes, pessoas escolhendo carreira, profissão, por causa dos pais, por causa da família, para tentar provar alguma coisa para outra pessoa, quando na verdade o seu desejo era fazer uma coisa completamente diferente, era de repente fazer um mochilão pelo mundo, era de repente vender algo que você acha que a sua família vai ser contra, mas por isso você não faz. Muitas vezes é você deixar de usar uma roupa porque você tem receio do que as pessoas vão pensar e de você não ser aprovado no seu ciclo social, no seu grupo de amigos, de amigas, na escola, na faculdade. É você não falar as coisas que você pensa porque você vai achar que você vai ser reprovado naquele meio em que você vive, ou que de repente você não vai ser o escolhido para certas coisas ou para conviver com certas pessoas. Só que na verdade o que a gente não para pensar é que quando a gente vai fazendo essas pequenas coisas, quando a gente vai tolhindo um pouquinho de nós a cada momento, nós estamos cortando a nossa própria essência. Ou seja, a gente está parecendo ser alguém que a gente não é para agradar outras pessoas, mas ao mesmo tempo a gente vive se desagradando, a gente vive desagradando a nós mesmos. O que tem de errado nisso, gente? Muitas coisas. Porque, em primeiro, nós não conseguimos ser quem verdadeiramente nós somos e quem nós gostaríamos de ser. Segunda coisa, a gente vive preocupado com a opinião e com a aprovação de outras pessoas e vivendo a vida de outras pessoas e não a nossa própria vida. E a gente muitas vezes não se dá conta que a vida ela é um instante. E aqui eu meio que vou parafrasear, mas é verdade, gente, o tempo que tá passando agora, ele não vai voltar. E a gente não sabe o dia de amanhã. Então, enquanto você está se preocupando em viver os desejos e as escolhas de outras pessoas, a sua vida está passando, as suas chances estão passando, inclusive a chance de você ser feliz. E a terceira coisa que acontece com isso é que a gente se negando, se podando, se tolhindo a todo momento para colocar as necessidades dos outros sempre frente às nossas, acaba nos dando aquela sensação de frustração. Frustração vem quando a gente acaba trabalhando em algo que a gente não gosta, escolhendo uma carreira que não tem nada a ver com a gente, convivendo com pessoas que não fazem bem para nós, vestindo roupas que não tem nada a ver com o nosso estilo, com o nosso gosto, tendo um linguajar, um comportamento que não tem nada a ver com a nossa essência. Enfim, a gente vive num mundo completamente diferente daquilo que a gente gostaria e sim, nos tornamos pessoas infelizes. E isso é uma parte de ser boazinha, porque ser boazinha é você querer agradar sempre a todo mundo, é querer sempre dizer sim e não saber dizer não. E esse é um grande problema quando a gente não sabe dizer não. E é uma grande dificuldade da maioria das pessoas, que inclusive eu já senti essa dificuldade e que faz muito pouco tempo que eu estou aprendendo a dizer não sem me sentir culpada. Porque quando a gente diz não para alguém, principalmente para aquelas pessoas mais próximas, a gente se sente culpada, a gente sente que a gente está cometendo um erro gravíssimo em negar algo que a pessoa nos pediu, mas que a gente não tem a menor vontade de fazer. Só que ao mesmo tempo que a gente acaba dizendo sim para algo que a gente não gostaria de fazer e para pessoas próximas, a gente está dizendo não para nós mesmos. Então o que eu quero que vocês entendam é que a gente sempre vai estar dizendo não para alguém, ou para as outras pessoas, ou para nós mesmos. E aí nesse momento que você precisa ponderar se aquilo que a pessoa está te pedindo, você pode fazer, você tem vontade de fazer, você é capaz de fazer, se aquilo não vai te prejudicar de alguma forma, se você não vai se sentir triste, se você não vai se sentir frustrado. Aquilo que realmente a pessoa te pediu é uma necessidade, ela realmente precisa daquilo. Claro que existem relacionamentos, como por exemplo no relacionamento afetivo, que não podem ser somente as coisas que nós desejamos. A gente precisa colocar também na balança a vontade da outra pessoa e sobrepesar isso para que seja um relacionamento equilibrado. Numa família também, muitas vezes nossos pais, nossos filhos, eles vão precisar de nós. Não é porque você está numa figura de pai, de mãe, de filho, de filha, de esposa, de marido, que você precisa colocar os seus desejos, as suas necessidades e as suas opiniões escondidas num baúzinho e você não precisa delas. Mesmo que a gente saiba que muitas vezes as nossas responsabilidades são grandes, principalmente se a gente tem que cuidar da casa, tem que empreender, tem que trabalhar, nós também somos seres humanos. E para que as coisas aconteçam na nossa vida, a gente precisa estar bem com nós mesmos. Para que seus filhos estejam bem, você precisa também estar bem primeiro consigo mesma. Afinal de contas, seus filhos não existiriam se você não existisse. Da mesma forma, o seu relacionamento, quando ele começou um tempo atrás, você estava se sentindo bem consigo mesma, tanto que atraiu a pessoa que você tem ao seu lado. E assim são as consequências da nossa vida. Tudo aquilo que a gente emana, a gente atrai.
Quando a gente não tá se sentindo bem com a gente mesmo, a gente vai atrair pessoas ruins, situações ruins, coisas que a gente não gosta, resultados que nós não gostaríamos. E não tem nada de mal você dizer não, você aprender a dizer não quando você não quer. Muitas vezes eu já disse sim para situações e para momentos que eu gostaria de dizer não. Muitas vezes eu já saí com uma amiga, eu já fui em um lugar que eu não gostaria, que eu não me senti bem, eu já convivi com pessoas que não me faziam bem, e até eu aprender a dizer aquele não sem me sentir culpada, eu sofri durante esse tempo. Porque, consequentemente, eu dizia sim a todo momento e por dentro, gente, eu estava chorando, eu estava infeliz, eu queria dizer não, eu queria sair daquele lugar, eu não queria mais conviver com aquelas pessoas, eu não me sentia pertencente àquele universo. E a gente, como ser humano, a gente sente a necessidade da aprovação constante da família, do companheiro, da companheira, dos amigos, principalmente naquele momento que a gente está na fase da adolescência, da transição para a vida adulta. A gente quer que as pessoas olhem para nós e nos valorizem e achem a gente o máximo e nos incluam no grupo, na sociedade. Só que quando a gente vai ficando mais velho, principalmente depois dos 30 anos, essas coisas vão perdendo sentido. A gente vai vendo que a gente não precisa mais da opinião dos outros, que o que vale é realmente o que a gente sente, que o que vale é realmente aquele momento que a gente se sente feliz, que a gente se sente bem consigo mesmo, com as pessoas que a gente gosta. E o que os outros pensam é o de menos, gente. Porque se a gente for se preocupar com o que o outro vai pensar, e se a gente ficar esperando a aprovação das outras pessoas, a gente não vai fazer mais nada. A gente vai viver a vida das outras pessoas enquanto a nossa vida está passando. Você tem que aprender a ser uma boa pessoa, mas a cultivar a sua essência, a cultivar suas vontades, a entender que assim como as outras pessoas, você também é um ser humano com desejos, com escolhas, com gostos, com opiniões e com sentimentos também. Que hoje, por exemplo, você pode estar com vontade de fazer alguma coisa, mas amanhã você já não tá com tanta vontade de fazer essa coisa. E tá tudo bem você dizer que não gosta mais, que aquilo não faz mais sentido pra você, que você não quer mais ir naquele lugar, que você não quer mais frequentar um certo círculo de amizades, um convívio com certas pessoas. Você não pode insistir em algo que te faz mal para poder agradar outras pessoas. E outra coisa que acontece, e que eu aprendi muito na prática, quanto mais sim a gente diz, menos a gente é valorizado em tudo na vida, inclusive nos relacionamentos. Quando você diz sim a toda hora pro seu parceiro, pra sua parceira, pros seus filhos, pra sua família, pros seus amigos, no seu trabalho, você está esperando que dizendo sim, você está agradando as outras pessoas, e sim, você está agradando essas pessoas, mas você espera que lá na frente um dia essas pessoas lembrem de todos os sim que você disse e te valorizem e te coloquem num pedestal. Só que vai chegar um momento lá na frente em que as pessoas não vão se lembrar das coisas que você fez e elas não vão te valorizar como você espera. A grande maioria das pessoas não vai lembrar do quanto você ajudou elas, de quantas vezes você foi a lugares que você não gostaria para acompanhá-las, das coisas que você deixou de fazer por causa delas. E elas não vão te achar melhor ou vão te colocar em um local privilegiado por causa das várias vezes em que você disse não para você mesmo e sim para elas. Você vai se sentir triste, você vai se sentir desvalorizada, você vai começar a se indagar a respeito do seu valor, se você tem algum problema, por que as outras pessoas são mais valorizadas que você, enfim, tudo isso eu já passei, são coisas que as pessoas passam. Até a gente entender que a sistemática humana funciona justamente quando nós somos naturais. E quando a gente disser um não de uma forma natural, sem sentir aquele medo de se sentir culpada, do que os outros vão pensar, de que vão nos julgar, de que a pessoa não vai mais querer andar com você, porque isso é sempre algo que a gente pensa. Ah, sei que você tem de dizer um não, esse medo de culpa acaba afetando justamente, fazendo com que as pessoas briguem com você, te rejeitem, enfim, não aceitem o seu não, porque você já deu aquele não com uma atmosfera de culpa tão grande que você transpareceu isso para outra pessoa. E o não, ele precisa ser uma coisa natural, gente, ele precisa ser uma coisa simples, igual um sim. É a mesma coisa que você dizer um sim, só que você vai mudar a palavra. Quando a gente diz sim, ele sai muito natural, quando a gente realmente quer fazer alguma coisa. E por que a gente não pode usar isso com o não? E por que eu falo que há essa diferença, gente? Porque quando a gente fala um não sem sentir culpa, vocês vão ver que na maioria das vezes as pessoas vão entender vocês. Elas não vão brigar, elas não vão virar as costas.
elas não vão rejeitar vocês. Se num momento você disser não e essas pessoas realmente te virarem as costas, brigarem com você ou falarem mal de você, porque realmente você não merece ter essas pessoas ao seu lado, porque são pessoas que nunca foram honestas com você, que só estavam com você pra tirar algum proveito, pra tirar alguma vantagem, não eram suas amigas, não te amavam, não te queriam, enfim. Esse é um momento crucial pra gente entender realmente as pessoas que nos respeitam, e a gente precisa ter um círculo de relacionamentos respeitosos, gente. Quando a gente acaba colocando o respeito da outra pessoa acima do respeito que nós devemos com nós mesmos, ninguém vai nos respeitar. Porque a gente precisa se valorar primeiro. A gente precisa nos valorizarmos. Senão ninguém vai nos valorizar, gente. Não é ser egoísta, gente. Você vai saber o momento certo em que dizer um não vai machucar as outras pessoas, porque é dizer um não a uma situação que vai te fazer mal, que vai fazer com que você faça coisas que você não deseja e que vão, de certa forma, te prejudicar. E aqui eu não tô colocando questões de saúde, questões familiares, porque isso é uma necessidade realmente. Isso é uma outra questão. Mas eu tô colocando em você dizer não para momentos, pessoas, circunstâncias, gostos e escolhas que não condizem com você, que você acaba aceitando, mas que não tem nada a ver com o seu mundo e com a pessoa que você gostaria de ser. Quando você aprende a dizer esse não sem culpa, você vai ver que tudo flui naturalmente. As pessoas vão passar a te respeitar mais, a te valorizar. Você vai passar a se valorizar mais, a se respeitar, a colocar suas escolhas e seus desejos em primeiro lugar. Você vai conseguir diferir o que realmente é uma necessidade daquilo que é algo que não vai fazer bem pra você e que você vai estar fazendo só pra agradar outras pessoas. Você vai conseguir fazer uma diferença quando você realmente quer agradar alguém e quando você não quer, sem se sentir culpada. Vá pra frente do espelho e preocupe-se com as escolhas, com os gostos, com as opiniões e os desejos dos outros que você coloca à frente do seu. Você acha que realmente as pessoas vão te valorizar porque você diz sempre sim pra elas? Então comece a pensar sobre isso, comecem a mudar essa postura que vocês têm perante as pessoas e entendam que isso não é uma postura egoísta. Egoísta é o que você faz com você. E quando a gente consegue entender isso, nós conseguimos agir da melhor maneira adequada, nós conseguimos agir como nós somos, sem sermos egoístas, sem pensarmos somente em nós mesmos, sem sermos narcisistas, egóicos, enfim. É isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado também dessa temática. Se gostaram, não esqueça de deixar aqui nos comentários, eu quero poder trazer mais vídeos sobre isso, sobre desenvolvimento pessoal, que é algo que eu gosto de estudar. Eu acho que a gente tem muito a aprender também com exemplos, com experiências aqui, dividindo, compartilhando, porque todos nós passamos por momentos das nossas vidas que são cruciais, inclusive para o nosso desenvolvimento, para a nossa evolução. E há muito tempo eu penso em trazer isso aqui no canal, então eu espero que vocês realmente tenham gostado. Se gostaram, não esqueça de deixar o like aí, se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos, ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo e a gente se encontra no próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau!